Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, a gente vai falar sobre os rankings demoníacos, todos os rankings que os demônios possuem. Afinal agora foram mostrados pra gente 4 rankings e basicamente o mangá não deixou exatamente explicado como esses 4 rankings funcionam, e nem mesmo o anime, que já chegou a os abordar, explicou exatamente como cada um dos níveis demoníacos funcionam. Até porque agora a gente sabe que estão enfrentando os demônios mais poderosos que já conseguiram escapar, e nesse momento, só nessa batalha, 3 dos rankings demoníacos já apareceram, e anteriormente a gente tinha visto um dos rankings que também é um dos mais poderosos, mas que não foi muito abordado ainda. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 6 mil likes no vídeo de hoje, isso vai ajudar muito o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, o ranking demoníaco basicamente funciona da seguinte maneira: os demônios, quando eles nascem, eles já recebem logo de início o ranking que eles vão permanecer. Então no mundo demoníaco de Black Clover não tem como um demônio ganhar um novo poder e mudar de ranking. Eles vão permanecer no mesmo ranking desde que nasceram. Assim como foi com o Lieb, por exemplo, que ele foi logo colocado no ranking mais baixo e ele mesmo agora conseguindo anti-magia não seria capaz de mudar. Além disso, Lúcero, que é o demônio mais poderoso do submundo, ou um dos 3 demônios mais poderosos no caso, ele basicamente ao ver o poder do Lieb e ao ver a intensidade da anti-magia, ainda falou que ele provavelmente seria do ranking mais baixo. Ou seja, pela falta de mana do Lieb, ele logo classificou que ele não era de um alto ranking no mundo demoníaco, mesmo ele tendo anti-magia que basicamente vence qualquer magia. Então a partir daí, com as explicações que foram dadas pelo Knight sobre o ranking superior, muita gente começou a acreditar que teriam apenas 3 rankings: os demônios de ranking baixo, que foram aqueles que apareceram sem saber controlar exatamente a sua magia e atacavam a todos que surgiam em sua frente, e esses demônios que eram facilmente vencidos pelos magos que possuíam mais poder mágico e mais controle pelo seu próprio poder, que entendiam melhor como usar sua própria magia, como os capitães do reino de Clover ou os magos que estavam treinando em Elícia. E depois surgiram também os demônios de ranking médio, que esses já seriam bem mais difíceis de ser vencidos. Basicamente a gente viu os demônios de ranking médio destruindo vários demônios de alto ranking, e eles foram vencidos também bem facilmente pelo Luke no caso. Afinal ele agora estava muito mais forte, com muito mais poder mágico, e a gente também sabe que o Knight atualmente ele é um dos magos mais poderosos do mundo de Black Clover. Ele é muito forte, ele tem muito controle pelo seu próprio poder e pelos seus 4 contratos demoníacos, e o próprio Knight falou que ele possui o poder de 4 demônios de ranking médio. Todos os demônios que estão ao lado dele possuem um ranking médio no mundo demoníaco. E a gente viu que com estes seus poderes ele estava enfrentando 2 demônios de ranking superior, que é o maior ranking do mundo demoníaco. Ele os enfrentou com tudo que tinha, mesmo assim não foi capaz de vencer, inclusive unindo os poderes de 2 dos seus demônios, ele não teve poder o suficiente para os parar. Acontece que agora, neste ponto, se a gente parar pra pensar um pouco, eles não falaram sobre demônios de ranking alto, e provavelmente eles já vão começar a escapar também. Isso porque a gente já conhece a intensidade do poder de um demônio de ranking alto, afinal a gente já conheceu o Zegrid. E muita gente estava acreditando que o Zegrid era do ranking superior. E como eu comentei com vocês, eu acreditava que ele era de um ranking médio, porque os demônios de ranking superior estavam no selamento maior da árvore de Qliphort, e por esse motivo, eles eram os mesmos demônios por muitas gerações, e o Zegrid conseguiu escapar, enquanto os demônios de ranking superiores não podiam escapar. Então eu voltei pra rever o mangá, e realmente na luta do Asta contra o Dante, isso no capítulo 243 de Black Clover, basicamente são citados demônios superiores, mas sem citar exatamente como a gente conhece hoje em dia. Foi uma citação bem rápida do Dante conversando com o Lúcero. O Dante estava questionando ao seu demônio sobre se ele conhecia o demônio do Asta. Foi nesse momento também que Lúcero citou a anti-magia e falou que o demônio Lieb deve ser do mais baixo ranking, mas ele também citou que um demônio de alto ranking havia conseguido escapar. Este era Zegrid, e ele também teria sido o único demônio que conseguiu sair do selamento sendo alguém de ranking alto. E aí, neste ponto, o Dante fala pro Asta que seria impossível para ele vencê-lo, porque basicamente ele estava enfrentando agora alguém que tinha o poder de um demônio superior. Mas como nessa época a gente não conhecia ainda os rankings demoníacos, passou despercebido, mas agora que a gente sabe que existem 4 rankings, e que existe o ranking alto e um ranking mais alto, que é o ranking superior, a gente vê que realmente tá no mangá essa separação, e que a gente conheceu um demônio de alto ranking, aquele que já era mais forte que os capitães do reino de Clover, que conseguia enfrentar facilmente elfos, e que basicamente dificilmente seria vencido por alguém que não possuísse magia arcana. E aí a gente coloca também, pra acentuar essa explicação de Lúcero, a explicação da Loropética, já que ela também falou que os demônios que estavam com a Tríade eram muito mais fortes que o demônio Zegrid que eles haviam enfrentado no reino de Clover no passado. E então, neste ponto, basicamente a gente já tem fechado essa explicação, e a gente consegue ver os demônios dessa maneira. Os demônios de ranking baixo, eles não têm muito conhecimento sobre como usar o seu poder mágico. Basicamente eles têm uma quantidade menor de mana e preferem muitas vezes atacar fisicamente, como a gente via acontecendo na grande batalha do reino de Spade. Já os demônios de ranking médio, eles já têm mais consciência sobre o seu poder mágico, e por esse motivo eles já conseguem usar estratégias e também atacar com estes poderes, mesmo tendo uma quantidade menor de mana. E a gente viu que sim, no geral um demônio de ranking médio já teria um ranking
mais ou menos semelhante com um capitão do reino de Clover. Ou se a gente estiver falando de um capitão extremamente poderoso, seria do seu vice-capitão. Em geral, esses demônios são bem mais fortes que um general brilhante do reino de Diamond. Já os demônios de alto ranking, eles são mais poderosos do que um capitão do reino de Clover, pelo menos antes do time skip. Agora os capitães evoluíram, sim, já pensando em enfrentar demônios, e por esse motivo seus poderes progrediram muito. Mas no caso, a gente viu a batalha de Zegrid, ele era capaz de vencer os capitães com certa facilidade. Na verdade, a magia da maioria dos capitães era engolida pela magia dele, e eles não conseguiam nem mesmo se aproximar, porque não possuíam um nível arcano. Em um certo momento, inclusive, a gente viu que a única magia efetiva era o poder do Capitão Yami, e também, obviamente, anti-magia, que é efetiva contra qualquer poder mágico. Mas seguindo acima deste ranking, que basicamente em um certo momento já era considerado quase invencível, a gente tem os demônios que são do ranking superior. E estes, no caso, a gente já viu os poderes dos mais fracos, que são Lilith e Nama, e que eram fortes o suficiente para vencer alguém que possuía 4 poderes demoníacos. E no caso, se a gente levar em consideração que o Knight ainda seria tão forte quanto, ou talvez mais forte, do que os magos que foram treinar em Elícia, então a gente conseguiria levar em consideração que aparentemente os demônios de ranking superior, quando possuem o seu próprio corpo físico, eles são praticamente invencíveis, tanto que neste momento, o Knight mesmo teme a saída de todos esses demônios, porque isso poderia causar o fim do mundo. Por esse motivo que ele tá insistindo para que os portais sejam fechados, Mori seja vencido, Dante, Zenon e Vanica. Afinal, assim, acabando com a tríade e os planos, eles não vão precisar enfrentar outros demônios de ranking superior, porque aparentemente o Knight acredita que apenas o Asta consegue os enfrentar por ter a anti-magia. Afinal, a anti-magia é um poder que é imune contra os poderes dos demônios de ranking superior, e assim eles teriam uma certa vantagem no confronto. Mas lembrando, o Asta consegue lidar facilmente com magia, e ele também tem uma alta resistência e velocidade, só que mesmo assim, se ele enfrentar demônios que lutam mais fisicamente utilizando o seu poder mágico para amplificar os seus próprios poderes do seu corpo, ele não teria tanta vantagem assim. Dessa forma, o Knight teme a demônios que seu estilo de combate possa ser imune à anti-magia, como por exemplo o próprio Lúcifero, que talvez a magia gravitacional consiga lidar diretamente com a anti-magia de Asta. Afinal, ele não se mostrou assustado quando ele conheceu o poder da anti-magia, nem mesmo surpreso com aquele poder mágico, como se ele pudesse facilmente lidar com ele. Então, neste momento, realmente quando o Knight diz que um demônio superior pode destruir todo mundo, principalmente se tratar de Lúcifero, que faria isso sozinho, ele está falando sério. Afinal, os demônios de ranking superior, eles são mais fortes do que todos os magos do reino de Clover, pelo menos foi isso que o mangá indicou. Neste ponto, a gente tá vendo vários magos enfrentando a tríade com 100%, mas este 100%, como eu já expliquei pra vocês, não é exatamente todo o poder que o demônio possui. Quando eles possuem o seu próprio corpo físico, eles têm muito mais poder. Isso era algo que o Zegrid buscou no passado, e isso é algo que agora eles já conseguem escapando diretamente pelo portão de Qliphort. A gente viu os poderes de Lilith e Nama que venceram facilmente Knight, mesmo com o Knight passando de todos os seus limites e utilizando todo o poder que ele tinha pra utilizar. E agora então a gente vai ver a continuação dessa corrida contra o tempo pra tentar impedir que outros demônios desse ranking consigam escapar. Além disso, aparentemente os demônios de ranking superiores são demônios ancestrais. Os mais poderosos eram os mesmos mais poderosos desde o passado, que estavam em um selamento diferente. Então, por exemplo, o Lieb, mesmo sendo extremamente poderoso, ele não poderia se tornar um demônio de ranking superior, nem mesmo se ele fosse um demônio de alto ranking, como o Zegrid, por exemplo. Zegrid não poderia se tornar um demônio de ranking superior. Mas comenta aí embaixo se vocês já tinham percebido que no capítulo 243, na batalha de Asta contra Dante, eles já tinham revelado pra gente sobre os demônios de alto ranking e os demônios de ranking superior. Comenta aí, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, ó. Espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!